Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador ocorreram grandes emoções. Isso porque Coronel Eudoro passará desta para uma melhor. No entanto, Tonico nem mesmo deixará suas filhas se despedirem corretamente. Além disso, o maldoso ainda mostrará que gosta de Zayla e tentará agarrar a jovem. Enquanto isso, Luísa revelará a Dumas que é apaixonada por Pedro. Mas a Condessa não será a única que sofrerá por amor. Isso porque Leopoldina ficará entre a cruz e a espada com a proibição de seu casamento pela mãe de Augusto. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você é e me diz com quem você gostaria que Dom Pedro ficasse, Luísa ou Teresa. Qual das duas você prefere? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de grandes reviravoltas. Isso porque o falecimento de Eudoro mexerá com os nervos de suas filhas. Assim, o coronel acabará distanciando sem querer ainda mais Dolores e Pilar. A mulher de Tonico afirmará que mesmo depois de anos de estudo, Pilar não foi capaz de salvar o seu próprio pai. Eudoro sucumbirá a uma terrível doença e assim deixará este mundo nos braços de sua filha Dolores, que irá implorar para que o pai não a deixe sozinha. Tudo ocorrerá quando Eudoro passar mal em uma confeitaria e será levado às pressas para o hospital. A própria filha ficará responsável por os seus cuidados. Ela dirá que cuidará dele e que estará ao seu lado o tempo todo. Mas Eudoro já estará desacreditado e o homem dirá a Pilar que ela sabe que está nos últimos momentos de sua vida. Com Pilar e Dolores juntas à beira de seu leito, o coronel usará os seus últimos suspiros para revelar um grande segredo de seu passado. Ele dirá que não pode partir sem pedir perdão às suas duas filhas. Além disso, deixará claro que ama muito elas. Pilar e Dolores afirmarão que ele está mais do que perdoado e que ele não fez por mal. Dolores, então, concordará com sua irmã. Eudoro, então, em seus últimos suspiros, acabará tentando falar sobre a mãe das duas. Ele dirá que errou muito com ela e que, se pudesse, voltaria atrás. E ele, então, pedirá para que as meninas escutem. Mas o homem, antes que possa revelar, acabará falecendo e deixará as duas muito curiosas. Dolores entrará em profundo desespero ao ver que seu pai partiu desta para uma melhor. Apesar de Pilar tentar consolar a irmã, a mocinha recusará a aproximação da médica. Dolores ainda descontará toda a sua dor em Pilar. A jovem dirá por que a mulher deixou o pai falecer, pois ela queria tanto ser médica e estudou tanto para que, se não foi capaz de salvar nem mesmo a vida do próprio pai. Aos prantos, a médica ficará incrédula diante das palavras de sua irmã e sairá correndo até dar de cara com Samuel nos corredores do hospital. A médica, então, em meio a muitas lágrimas, dirá ao homem que não pode fazer nada e que, se ele tivesse procurado tratamento antes, talvez ele teria sobrevivido. Ela ainda revelará a Samuel que Dolores está a culpando por não ter conseguido salvar a vida de Eudoro. Samuel, então, dirá que é um momento de grande dor e que tudo isso logo mais passará. Mas Pilar dirá que Dolores está certa e que foi frustrante a sensação de impotência diante da morte de seu pai. Ela dirá ainda que lutou muito para estudar medicina
E para quê, se nada do que aprendeu serviu para salvar a vida de seu pai no momento em que ele mais precisava? Ao ver a tristeza profunda que Pilar estará, Samuel abraçará a jovem pela primeira vez desde que ela colocou um ponto final no noivado. O rapaz então dirá que Eudoro não foi o primeiro nem será o último doente a falecer nas mãos de um médico simplesmente porque chegou a sua hora. Ele ainda dirá que Pilar se esforçou muito para tentar salvá-lo, como fez com várias outras pessoas, mas que acabou chegando o momento do coronel. Mas as coisas não ficarão melhores para Pilar ou Dolores, pois Tonico irá cada vez mais longe e irá infernizar a vida das irmãs. Isso porque nos próximos capítulos, o coronel Eudoro já falecido, ocorrerá um velório na casa de Dolores e Tonico. O pai das moças que estava doente há algum tempo não resistirá à terrível doença e assim partirá. Em episódios passados, o homem que fez as pazes com suas duas filhas finalmente descansou após tanto sofrimento. Porém, nem mesmo no velório do fazendeiro, Tonico dará uma trégua para Pilar ou Dolores. Isso porque o maldoso impedirá que as irmãs se despeçam do pai de forma digna. E assim, ele acabará fazendo com que as duas entrem em grande desespero. Pilar tentará se despedir de seu pai, mas acabará sendo barrada pelo Crápula. O maldoso dirá que a presença da jovem ofende a memória de seu sogro, que aliás a deserdou depois do desgosto que ele deu a ela. Em seguida, Pilar acabará pedindo para ficar, mas Tonico dirá para que ela dê meia volta e vá embora. Neste momento, Luísa estará ao lado de sua amiga e também será enxotada da cerimônia fúnebre. Ao ver a cena, Luísa sairá em defesa da amiga e pedirá para que Tonico tenha um mínimo de decência, pois se ele não respeita uma filha enlutada, que respeite ao menos os que estão ali presentes. Tonico, no entanto, não engolirá desaforo e mandará que Luísa saia também, pois ela será menos bem-vinda do que Pilar. Ele então dirá para que as duas coloquem-se para fora da casa. Dolores, no entanto, tentará argumentar a favor da irmã mais velha, mas acabará sendo humilhada pelo Crápula na frente de todos. O maldoso exigirá que a mocinha cale a boca, pois está em sua casa. Pilar então concordará, mas dirá que, por desgraça, a casa também é de sua irmã. Ao ver o barraco, Teresa, a imperatriz do Brasil, então pedirá para que o Crápula faça valer o direito de uma filha se despedir do próprio pai. Mas Tonico não abaixará a cabeça nem mesmo diante da mulher. Assim, o maldoso dirá que ela pode ser a imperatriz do Brasil do raio que a parta, mas não em sua casa, pois lá quem manda é ele. Assim, ele pedirá mais uma vez para que Pilar e Luísa saiam de sua casa. Em seguida, após o velório, Tonico ainda aprontará mais uma das suas. Isso porque o Crápula sairá para passear e assim mostrará que possui uma grande obsessão por Zayla ao ver a jovem saindo de seu trabalho. O homem que não possui limites, desta vez ultrapassará todos eles. O vilão irá atrás da vendedora para tentar seduzi-la, mas ela não estará nem um pouco interessada no papinho do deputado. Tarado, ele beijará a jovem à força e a deixará com muito nojo. Tudo ocorrerá quando o deputado abordar a ex-noiva de Samuel assim que ela sair do trabalho. Intrigada, a jovem, ao perceber a presença do Crápula, perguntará o que ele quer. O homem então dirá que ela sabe muito bem o que ele deseja. Em seguida, o vilão agarrará a princesa da pequena África pelo braço e a encostará contra a parede. Desesperada, Zayla suplicará para que Tonico a solte ou ela gritará. O homem então não dará ouvidos e forçará um beijo. Após roubar o beijo, o homem dirá que sabia que ela queria tanto quanto ele.
Após isto, afirmará que pode dar muito mais que um beijo a Zayla, que pode dar uma vida de madame. Zayla, por sua vez, dirá que não quer nada dele e que ama outro homem. Ela ainda revelará que é Samuel, que agora está livre de Pilar e que ficará com ela. O deputado corrupto então ficará surpreso com a notícia do rompimento de Samuel e Pilar. Zayla então não perderá a chance de tripudiar na cara de Tonico. A jovem dirá que Tonico nunca engoliu o fato de Pilar ter o trocado por Samuel e que agora ela mesma está fazendo o mesmo com Tonico. Ela irá embora furiosa, mas Tonico achará muita graça de toda a pompa e empáfia da jovem e continuará admirando Zayla de longe. Mas enquanto Tonico agarra Zayla pelas ruas da cidade, em sua casa, o maldoso irá pagar de corno manso. Isso porque, em decorrência de seu jeito bronco, ainda perderá Dolores de vez. Assim, a mocinha estará cada vez mais próxima de Nélio. Tonico, que ainda não terá percebido que Nélio está prestes a conquistar o coração de Dolores, acabará ficando chocado ao perceber um certo clima de romance em sua casa. O rapaz tomará coragem para se declarar à mocinha, mas quase será pego no flagrante pelo deputado mau caráter. O homem chegará bem na hora e flagrará o clima íntimo entre os pombinhos. O assessor tentará consolar a irmã de Pilar após o falecimento de Odoro. O bacharel comentará que a tristeza nestas horas é imensa, mas que Dolores conseguirá superar. A jovem, no entanto, revelará que a tristeza anda com ela de mão dada desde que a se conhece por gente. Ela ainda dirá que não tem porquê Nélio tentar se preocupar com ela. O jovem, no entanto, dirá que como não, e ainda revelará que o pai da mocinha pediu para que tomasse conta dela. Ela então estranhará e questionará o motivo do pai ter feito tal pedido. Neste momento, Nélio tomará coragem e decidirá expor os seus sentimentos. Ele dirá que porque ele percebeu que ele lhe quer muito bem. Na verdade, ele dirá a Dolores que sente muito mais do que um mero sentimento de amizade. Mas antes que possa revelar tudo, o jovem será interrompido justamente pela chegada de Tonico, que ainda não imagina que Nélio é um grande talarico. Os jovens então irão se assustar com a presença do vilão, e Tonico perguntará se Nélio ainda não foi embora. Neste momento, Dolores dirá que Nélio estava fazendo companhia a ela. Mas Nélio perceberá a cara carrancuda de Tonico e imediatamente dirá que agora que ele chegou, ele irá embora. Assim, Nélio apenas dará um singelo boa noite e partirá rapidamente para ali, para que o patrão não faça mais questionamentos a ele. Mas Tonico, como sempre, ainda será mais grosseiro com Dolores. A irmã de Pilar tentará conversar com o seu marido, mas acabará ouvindo muitas grosserias e coisas ruins a respeito de seu pai, vindas de Tonico. A jovem dirá que pensou que o deputado iria demorar muito, pois sempre chega muito tarde na residência. Mas Tonico revelará que está muito cansado e ainda comentará que o pai de Dolores poderia ter esticado as botas no recôncavo. Ele ainda reclamará que o homem veio a falecer em sua casa, lhe dando muito trabalho. Dolores, ao ouvir isso, encherá os olhos de lágrimas mais uma vez e sairá do local imediatamente, apenas para não continuar ouvindo as grosserias de seu marido. Enquanto isso, Pilar estará sofrendo com tudo o que aconteceu. Abalada com o falecimento de Odoro, a jovem levará flores ao túmulo do coronel. A primeira médica do Brasil confessará que se arrependeu por não ter sido uma filha mais amorosa e lhe pedido perdão quando tinha a chance. Pilar irá até o cemitério e desabafará diante da sepultura de seu pai. Em meio a muitas lágrimas, a mocinha dirá que queria muito
ter podido dar um último adeus ao homem, que na verdade queria tanto dizer várias coisas e que queriam que tudo tivesse sido diferente entre eles. A mocinha ainda continuará falando e dirá que agora é tarde demais para mudar o que passou e que também queria dizer que apesar de todos os seus desentendimentos nessa vida, sempre amou o homem. Ela ainda dirá que irá se arrepender para sempre por não ter dito isso em vida ao seu pai. A jovem se emocionará mais ainda e pedirá perdão ao homem. A amiga de Luísa, ao sair, ainda dará de cara com Dolores, ao chegar no cassino onde vive. Emocionada, ela contará à irmã que encontrou uma forma de se despedir do pai. Enquanto isso, na Quinta da Boa Vista, Dom Pedro II estará cada vez mais preocupado com as ameaças de Solano Lopes. O homem que tem tentado prejudicar Dom Pedro há muito tempo, agora se unirá a Tonico Rocha para tramar contra o imperador do Brasil. Pedro então ficará preocupado com as reais intenções de Lopes quando este revelar que virá para o território tupiniquim. Pedro então dividirá com Gastão e Augusto suas preocupações com as ameaças que Solano tem feito a ele e ao país. Enquanto isso, Isabel e Leopoldina estarão radiantes com seus casamentos, sem imaginar que uma grande ameaça está surgindo ao lado delas. As irmãs estarão muito felizes por finalmente terem encontrado o amor, e até mesmo afirmarão que sentirão falta uma da outra após o enlace matrimonial. Mas apesar da grande felicidade, Leopoldina ainda cairá do cavalo. Isso porque a mocinha ficará perplexa quando descobrir que a mãe de Augusto não autorizou o casamento do rapaz. Mas não será apenas Leopoldina que continuará a sofrer por amor. Isso porque Luísa, a amante de Dom Pedro, continuará passando por poucas e boas. Vendo uma boa convivência entre o nobre e sua esposa, a condessa de Embarral se encherá de ciúmes, o que despertará a curiosidade do general Dumas. O homem, que já terá percebido um certo clima entre Pedro e Luísa, desta vez terá confirmação. Isso porque Luísa confessará o seu amor por Pedro ao general, que ficará chocado com a notícia. Enquanto isso, quem terá quase um treco do coração será Quinzinho, o trambiqueiro que entrou em grande plano de Lupita para afastar de vez Lota de seu amado, agora obrigará o dono do cassino a cumprir a sua parte no trato. A mulher, então, chantageará o malandro exigindo que ele beije Lota. Caso contrário, dará com a língua entre os dentes e revelará toda a verdade sobre os imóveis de Vitória. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? Acham que Nélio conseguirá se declarar para Dolores? Além disso, acham que Zayla se apaixonará por Tonico? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.